Que dia, meu amigo, literalmente que dia. Eu não sou muito de dar spoiler, não, mas é um dia magnífico, tá? Muito bom mesmo. Eu não sou muito de dar spoiler, mas dá uma olhada nessa publicação aqui. Estados Unidos irão derrubar aviões, atacar embarcações de todos os cartéis da América Latina. Tem gente desesperado. Teve ditador que a informação que chegou é que correu para se esconder em bunker por causa do ataque que ele sabe que virá contra esses cartéis. Agora, a gente está diante de um momento histórico onde a gente pode ver, literalmente, um ditador cair aqui na América Latina. Coisa típica, né? Lá do Saddam Hussein, do Osama Bin Laden, né? Coisa muito, marcante para a história. E você vai acompanhar aqui em primeira mão conosco. Nós vamos viver esse trecho da história juntos. E aí meu negócio é o seguinte. Eu acredito muito que se esse ditador chamado Nicolás Maduro cair, seus amigos, seus aliados, se é que você conhece algum, estarão tremendo na base, estarão tremendo as perninhas. O ditador já escondeu. E eu vou falar sobre tudo isso aqui com vocês. Também, né? Vou falar sobre o que está rolando aqui na América Latina. Uma deputada argentina resolveu comprar a briga. Adivinha contra quem? Um desses nossos personagens da nossa novela preferida, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Essa deputada argentina disse que vai fazer denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes aqui nos países de língua espanhola, né? Ou seja, parece que o pessoal está tomando birra do Alexandre de Moraes. Será por quê? Olha, tem muita coisa para a gente falar. O Hugo Morta está sob pressão, né? Enfim. Tem muita matéria boa, você não vai ter indigestão nesse editorial aqui, pode ter certeza. Hoje é dia 15, esse é o nosso editorial número 2 da Hora do Almoço. É sempre um prazer, uma honra, nessa sexta-feira abençoada, trazer informações para vocês. Então, antes de mais nada, não se esqueça de inscrever no canal, curtir, compartilhar. As informações que a gente traz aqui são todas verificadas. A gente nunca coloca uma informação sem verificar antes, sem fazer uma busca, uma pesquisa. E aí, pela quantidade de matéria que a gente traz, você imagina o trabalhão que isso dá para mim, hein? Eu não tenho equipe ainda, eu vou arrumar, mas eu ainda não tenho equipe. Então eu cuido de 3 empresas, eu faço os vídeos, eu pesquiso. Meu amigo, tá difícil, mas as informações são boas. Então, acho que isso já é suficiente para você dar um voto de confiança pro Sandro aqui, tá bom? Mas vamos entender tudo que tá acontecendo? Bora pra cima, você vai gostar. Antes, só vou pedir para você compartilhar o vídeo, mas dessa vez para alguém especial. Se você tem aquele primo, aquele amigo, aquele vizinho que formou na USP, usa a camisa do Che Guevara e fica gritando, tô com Maduro, manda para ele ver o seu herói cair. Porque o negócio tá chegando, o bicho tá pegando e eu vou fazer uma live, né, de horas, se o Maduro realmente cair. Vai ser bom demais. Eu tô feliz, tô empolgado. Vamos entender tudo isso que tá acontecendo? Bora pra cima e vem comigo. É o seguinte, meu amigo, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, ele já fez a seguinte publicação. Olha, o Marco Rubio, que é o secretário dos Estados Unidos. Inclusive, o Marco Rubio tem uns inimigos aqui dentro do Brasil. Você tá careca de saber quem é, né? O Marco Rubio confirmou que os Estados Unidos vão derrubar aviões e atacar embarcações dos cartéis na América Latina. E aí não se resume América Latina só ali América Central, não. Região de Venezuela, principalmente, a costa litorânea aqui. E aí, meu amigo, o negócio tá ficando pesado, tá ficando feio, né? Dá uma olhada, o vídeo que o Sóstenes Cavalcante publicou foi esse aqui, né? Realmente é um vídeo oficial do Marco Rubio, né? Ele colocou aqui primeiro urgente, e aí ele colocou aquela publicação de que os Estados Unidos vão derrubar aviões, e aí eu queria que você assistisse comigo esse trecho da fala do Marco Rubio aqui, tá bom?
Vamos lá. The question, if I may, in English, is just asking about whether U.S. forces will be involved in the Western Hemisphere. A pergunta que mais me fazem é se as forças dos Estados Unidos vão estar envolvidas no hemisfério ocidental, né? Ou seja, aqui na América Latina. Going after drug traffickers and drug trafficking networks. Se vão estar perseguindo traficantes de drogas e rede de tráfico de drogas. There are designated narco-terrorist groups operating in the region. Mas sim, existe grupos narcoterroristas atuando aqui na região. Some of them utilizing international airspace. Alguns em espaço aéreos e áreas internacionais. International waters to transit poison into the United States. And those groups para transportar drogas, né, para os Estados Unidos. E sim, né, esses grupos serão confrontados. O presidente Donald Trump deixou isso claro desde o início. Principalmente sobre o Cartel de Los Soles, que é uma organização criminosa disfarçada de governo. O regime do Maduro não é um regime legítimo. Nunca o reconhecemos como tal. Ele é uma organização terrorista e assumiu o controle de um território de um país. E ameaça empresas de petróleo dos Estados Unidos na Guiana. Então o presidente tem sido muito firme. Qualquer ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, ele irá confrontar. Ou seja, isso aqui é uma publicação oficial do governo dos Estados Unidos através do seu secretário. Ou seja, realmente estamos em operação de guerra. Literalmente, há uma operação de guerra em relação ao Donald Trump, a Maduro, e isso tem cara, tem jeito, de que vai se espalhar aqui na região. É inegável que há uma operação por parte dos americanos para acabar com os cartéis de drogas, com o financiamento do narcotráfico aqui na região da América Latina. O Donald Trump não é bobo nem nada, ele sabe muito bem que esses cartéis, né, eles são responsáveis por financiar a esquerda em toda a América Latina. A Onda Rosa era a Onda Rosa do sangue, né, já apagado, né, do sangue já enfraquecido de pessoas que são vítimas desses cartéis. Dá uma olhada. O Ivan Kleber traz uma informação, publicação do Wall Street Journal, de que o regime venezuelano vai confrontar e vai contra-atacar os Estados Unidos. E aí, meu amigo, eu tô louco para ver o que o Maduro é capaz. O regime venezuelano confirmou que tropas bolivarianas estão mobilizadas em suas águas territoriais no Caribe, em resposta ao envio de militares pelos Estados Unidos. Nesta quinta-feira tivemos a confirmação que os Estados Unidos estão enviando aviões e navios militares, inclusive submarinos, para a região justamente para combater os cartéis de drogas da América Latina designados como grupo terroristas. E o Cartel de Los Soles da Venezuela entra neste grupo. Nicolás Maduro é acusado de ser o líder do Cartel de Los Soles. E o Equador também designou o Cartel de Los Soles como uma organização terrorista, um grupo terrorista, dando a entender que o Equador estará do lado americano nessa disputa. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vocês entenderam o que está acontecendo nesse momento tenebroso da história? Entendeu, não? Então calma que eu te conto, tá? Está acontecendo uma guerra latina aqui, capitaneada pelos Estados Unidos. A nossa própria guerra quase mundial, ou vamos dizer continental. O que acontece? Os cartéis estão fomentando muito e caçando, né, formas de matar, assassinar os candidatos de direita. Aconteceu com Miguel Uribe, lá na Colômbia, foi assassinado. E aí já tem assinatura desses grupos de guerrilha sobre o assassinato
do possível candidato de direita que venceria, fácil. Outro candidato de direita, presidência, que poderia facilmente derrubar o Petro, foi alvejado agora também por estar em carro blindado, ele conseguiu se salvar. A Maria Corina Machado, né, ou melhor, a Maria Elvira Salazar, desculpe, que é uma deputada norte-americana, ela diz que tem informações de que Petro, presidente, né, colombiano, e Nicolás Maduro têm trocas de informações de crime organizado, ou seja, são duas figuras criminosas. E aí o Equador, que está levantando contra esse regime de Maduro, ele declara apoio aos Estados Unidos. Nós chegaremos num momento que cada país aqui vai ter que declarar apoio. A Argentina já declarou apoio total aos Estados Unidos também. Tanto é que iniciou uma operação para combater o primeiro comando da capital e o comando vermelho dentro do território argentino, deu carta branca e apoio para os Estados Unidos, inclusive, se necessário for, manter bases militares dentro da Argentina para combater grupos criminosos. Ou seja, aqui vai dividir os países que estão do lado dos Estados Unidos e os países que estão do lado do narcotráfico, do Maduro. Deu para você sentir o tamanho do impacto que vai acontecer, né? E aí, como todo bom e velho socialista corajoso, Maduro correu para se esconder atrás de um bunker. É porque o negócio é real. Matéria do É o Mundo, tá? Já foi publicado pelo Luiz Barsi também, já está sendo publicado em vários veículos americanos. Drones americanos já se movimentam na região da Venezuela e Maduro é levado a bunker em Caracas. O Erik Prince, né, que é uma figura americana, um mercenário americano, ele está de olho, né, num prêmio de 50 milhões de dólares. Inclusive, há informações de que esse prêmio não é dos Estados Unidos, é uma caixinha que milionários estão doando para ver a cabeça do Maduro rolar. E o Erik Prince, né, que é esse líder desse grupo, está querendo a cabeça do Maduro e estaria também em conjunto, não à frente, mas em conjunto com essa operação militar que acontece lá na Venezuela. Então, drones americanos se movimentam e Maduro é levado a um bunker em Caracas. Pois é, o Bin Laden se escondeu na caverna e Silas, né? Se lascou. Pois é, será que o bunker vai salvar o Madurinho do nosso coração? Acho que não, hein? A noite dessa quinta-feira foi marcada por um novo capítulo de tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Luiz Barsi, aeronaves não tripuladas norte-americanas foram movimentadas estrategicamente, levando o regime chavista a reagir de forma imediata. De acordo com a mídia estatal de Caracas, o ditador Nicolás Maduro foi retirado às pressas de sua rotina e conduzido para um bunker de segurança máxima. A movimentação ocorre no mesmo dia em que Washington ordenou o deslocamento de tropas e aeronaves militares para países estratégicos da América Latina, entre eles Porto Rico, Panamá, Colômbia, Bahamas e Antilhas, sob o pretexto de intensificar a guerra contra o narcotráfico na região. Não por acaso, Maduro é apontado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos como o líder do cartel de Los Soles, organização criminosa envolvida no envio de toneladas de cocaína para os Estados Unidos e a Europa com conexões diretas a grupos como o Trem de Aragua e o cartel de Sinaloa. Olha só, interessante. Na semana passada, tá, o governo Trump levou para 50 milhões o prêmio pela cabeça do Maduro. 50 milhões não é nada. Pode colocar 150 milhões, sem problema. Na semana passada, logo depois de ter anunciado esse prêmio, foram apreendidos pelo governo norte-americano, tá? Inclusive em países da América Latina, inclusive até nos Estados Unidos, um arcabouço de mais de 790 milhões de dólares em pedras preciosas, aviões, mansões. Ou seja, os socialistas querem vida de capitalista. Pois é, os Estados Unidos fizeram uma apreensão bilionária, né, sobre o patrimônio do ditador Nicolás Maduro. Já
Em Caracas, há um clima, né, de incerteza e apreensão. Segundo informações, para muitos venezuelanos que enfrentam fome, inflação descontrolada e repressão, cada passo da pressão internacional é visto como uma possível oportunidade para o fim de 2 décadas de chavismo e de opressão. A presença de drones americanos sobre o espaço aéreo latino-americano, aliada à movimentação de tropas na região, deixa claro que a crise venezuelana pode estar prestes a entrar num novo capítulo decisivo, né? E que a contagem regressiva para o regime de Nicolás Maduro pode ter começado. Acho que eu vou fazer agora, vou realizar o meu comentário mais inteligente até agora, o mais pensado sobre o regime de Maduro e sobre o que vai acontecer. Pega fogo, cabaré! Pois é, mas enquanto os Estados Unidos enviaram tropas para combater os cartéis da América Latina, declararam o Nicolás Maduro como o chefe do cartel de Los Soles, vinculados ao Trem de Aragua e muitos outros, e querem a cabecinha do Maduro numa bandeja. Também declararam, né, que o povo cubano será livre e que o regime lá de Cuba, o regime autoritário de Cuba, está com os dias contados. Foram palavras do Marco Rubio, que é descendente de cubano. Sempre tem que aparecer uma figura para enfiar o Brasil no meio desse peteco todo, né? Adivinha quem é? O seu, o meu, o nosso presidente da República não preferido, não é? Dá uma olhada. Estados Unidos deveriam deixar os cubanos viverem em paz, diz o Lula. Paz como? Os caras são literalmente defenestrados por um regime socialista sanguinário, absurdo. Não tem como falar que os caras podem viver em paz, não. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério de Saúde, Mozart Salles, não deve se preocupar por ter tido o visto cancelado pelos Estados Unidos. O petista afirmou ter relação de respeito com Cuba e que os norte-americanos deveriam deixar o povo cubano viver em paz. Sabe por que isso aconteceu? Os Estados Unidos, eles simplesmente cancelaram o visto de 2 figuras brasileiras que atuaram na época do governo do PT, da Dilma, e que a acusação é que eles utilizavam artifícios, né, de exploração de trabalho humano para financiar a ditadura chavista, ditadura cubana. E adivinha quem eram as figuras? Lula e Dilma, que comandavam, né, o governo com esse modelo do mais médicos. O Departamento dos Estados Unidos revogou na quarta-feira os vistos de funcionários e ex-funcionários do governo brasileiro, da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, e familiares também, tá? A justificativa foi o programa Mais Médicos. E aí o Lula tá na mira. Não só, né, pelo fato de estar financiando a ditadura de Cuba, segundo informações dos Estados Unidos, mas também por estar financiando a guerra de Rússia contra a Ucrânia, o que coloca o Brasil como um inimigo direto dos Estados Unidos. Ainda vai ter muita lenha para queimar nessa história, viu? Agora, falando aqui no campo nacional, aqui dentro do Brasil, nós já temos problemas demais. O ministro Alexandre de Moraes dobrou a aposta, né? Não está com medo dos Estados Unidos e disse que vai mandar Bolsonaro para a cadeia. Pois é, a publicação foi do deputado federal Carlos Jordi, que escreveu o seguinte: e o Moraes continua querendo mostrar força. Ele sabe que é um caminho sem volta e não resta mais nada a não ser dobrar a aposta, mesmo sabendo de que perderá esse jogo. E aí a publicação aqui diz, né, que o Moraes acaba de emitir despacho pedindo que seja marcado o julgamento de Bolsonaro, né? Acompanhe aqui comigo, eu vou colocar para vocês esse trecho aqui. Acaba de sair um despacho nesse sentido do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação penal. Você vai ver comigo aí na tela, ó. Esse documento é um documento do STF, do ministro Alexandre de Moraes,
em que ele pede ao atual presidente, né, do Supremo Tribunal Federal, ele pede para que se marque o julgamento do processo. Então, considerando o regular encerramento da instrução processual, o cumprimento de todas as etapas definidas, apresentação de alegação final pela PGR, pelos réus, pede, então, solicito ao excelentíssimo presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, para marcar o julgamento presencial da ação penal, e aí lista o nome de todos os réus. Ex-presidente Bolsonaro acaba de sair um... Pois é, pessoal. Dobrou, literalmente, a aposta. Ou melhor, triplicou. Ou melhor, ele deu truco, Trump deu 6, deu 9, agora tá em 12 já essa aposta. O bicho tá pegando. Olha, o fato é que literalmente não há mais o que fazer, né? Uma vez que o ministro Alexandre de Moraes realmente agora ele não tem mais a hipótese de recuar, né? E aí teve uma matéria do Globo dizendo que o ministro Alexandre de Moraes é incontrolável, que a Suprema Corte não consegue controlar ele. Então o que ficou é o seguinte, os demais 11 ministros da Suprema Corte têm toda a chance de recuar, ainda. E eles, pelo que a gente percebeu, são os que mais podem perder com toda essa história. Já o Moraes, ele não vai recuar. Ou a Corte rifa ele, ou apoia ele. Então já não tem mais recuo. E aí é acompanhar essa novela para ver quem vai ter maior força nessa história toda, né? Vamos estar acompanhando. Mas essa história do ministro Alexandre de Moraes ainda vai dar muito, mas muito o que falar. Olha só, deputados ao redor do mundo já começam a se manifestar contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Para você ter uma noção, o partido Chega, lá de Portugal, fez um pedido, um projeto de lei, para proibir a entrada do ministro Alexandre de Moraes e talvez os ministros do Supremo de entrarem em Portugal. Vai ter ministro que vai ficar muito chateado com isso. Pode ter certeza. Também, né? Outros ministros do próprio Parlamento Europeu fizeram pedidos, cerca de 18 parlamentares pediram que as sanções Magnitsky fossem aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes também. E aqui na América Latina, a primeira vez que um parlamentar se manifesta sobre o caso do ministro Alexandre de Moraes. Talvez, ainda pouco conhecida por nós brasileiros, a deputada argentina Maria Celeste Ponce, ela gravou um vídeo. E nesse vídeo, ela fala que vai travar, né, dentro da Argentina e países de língua espanhola, críticas ao ministro Alexandre de Moraes através de uma nota de repúdio. Dá uma olhada no que ela diz. Hola a todos, mi nombre es María Celeste Ponce, soy diputada nacional de Argentina. Meu nome é Maria Celeste Ponce, sou deputada federal na Argentina. Y hago este video para comentarles que he presentado un proyecto de declaración en repudio. Eu faço esse vídeo para falar para todos vocês que eu estou fazendo um projeto de declaração de repúdio A el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, sobre o juiz da Corte Suprema do Brasil, o Alexandre de Moraes, quien está utilizando todo el aparato judicial para perseguir políticamente al expresidente Jair Bolsonaro. que está usando todo o aparato judicial para perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro, A sus familiares, a sus amigos y al ciudadano a pie de Brasil que piense diferente. todos os familiares do Bolsonaro, amigos e também a todos os cidadãos que pensam diferente. Esto es un grosero atentado al Estado de Derecho y es por eso que me sumo a esta movida internacional donde Este é um atentado, né, ao direito, à liberdade, e é por isso que eu somo a esse movimento internacional. Veja que nasce agora um movimento internacional de repúdio contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes e de outros líderes também. de otros dirigentes, como por ejemplo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, E junto com outros líderes e dirigentes, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também já tomaram medidas. también tomaron ya medidas para repudiar lo que sucede en Brasil. Que também já tomaram medidas para repudiar o que está acontecendo aqui no Brasil. Sin más que decir, a continuación de la publicación voy a dejar el proyecto de declaración para Sem mais informações, eu vou deixar o projeto de declaração de repúdio para que todos vocês possam visualizar. que ustedes puedan visualizarlo.
O que a gente percebe é que está iniciando um movimento internacional de críticas ao Brasil, ao judiciário brasileiro, a atuações do presidente da República. Nós temos aqui países que entraram em conflito com o Brasil, como por exemplo nós temos o Paraguai, que meio que rompeu as relações com o Brasil por causa de espionagem ao presidente do Paraguai. Temos o Equador, que não tem boa relação com o Brasil. Temos o Milei, da Argentina. Ou seja, hoje, sem sombra de dúvidas, a esquerda mundial mostrou seu radicalismo. E grupos de parlamentares no mundo todo começam a se unir e criar uma rede integrada para fazer as denúncias sobre os abusos da esquerda mundial. Nessa situação que, sem sombra de dúvidas, né, ainda vai dar muito o que falar. Agora, aqui dentro do Brasil ainda, um caso está chamando muita atenção. Pois é, você deve conhecer uma figura notoriamente conhecida, o Silas Malafaia. Segundo o jornal Metrópolis, Malafaia fala de Moraes, né, e diz que o ministro Alexandre de Moraes, ele não vai ficar só no impeachment, ele vai para a cadeia. E aí tem um trechinho desse vídeo, mas trouxe consequências sérias e graves para o pastor Silas Malafaia. Acompanhe.
Pois é, pessoal. O crédito dessa matéria é do jornal Metrópolis, então é a publicação que você consegue localizar no jornal Metrópolis. Mas não para por aí, né? Logo depois desse vídeo do Silas Malafaia, que foi publicado há cerca de 16, 17 horas atrás, veio, 11 horas atrás, uma publicação. Foi feita pelo Thomas e acabou escrevendo o seguinte: Breaking. A Polícia Federal incluiu Silas Malafaia no inquérito, ao lado de Jair e Eduardo Bolsonaro, por suposta obstrução no caso da tentativa de golpe. A escalada é nítida. A mira agora abrange aliados de peso fora do eixo político tradicional, sinalizando que a estratégia do cerco é total. Malafaia respondeu com maestria. E aí tem um trecho do vídeo aqui do Malafaia dando a resposta. Povo abençoado do Brasil, eu estou sendo investigado pela Polícia Federal em um inquérito. Agora preste atenção a isso aqui. Eu reconheço a Polícia Federal, que é uma honra para os brasileiros. Só que tem uma Polícia Federal a serviço de Lula e de Alexandre de Moraes. Eles me incluem no inquérito. Escuta essa: obstrução de justiça, coação no curso do processo, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático, ações contra autoridades e sanções internacionais contra o Brasil. Primeiro, que eu não falo inglês, não conheço nenhuma autoridade, não tenho conhecimento com nenhuma autoridade americana, e o que me pasma, o que me deixa assim, de boca aberta, é que eu sei isso pela Globo News. Olha o que o repórter diz com exclusividade. Eu não recebo notificação nenhuma. Que país é esse onde a Polícia Federal vaza alguma acusação contra alguém pra Globo e depois você vai ficar sabendo? Olha aí o que ele fala. Vamos lá, olha o que ele fala. Pastor Silas Malafaia, um dos maiores líderes religiosos do Brasil, está sendo investigado oficialmente pela Polícia Federal. Essa é uma informação exclusiva. Quero ser honesto. Eles me ligaram imediatamente dizendo: você quer dar uma resposta? Não, eu não sou desonesto. Eu não estou falando disso. Me deram o direito de resposta. O que eu estou falando é como eu não sou notificado e a Globo sabe antes. Isso é uma vergonha. Agora, escolher o cara errado. Eu não tenho medo. Sabe o que isso prova? Que as denúncias que eu tenho feito durante 4 anos, em mais de 50 vídeos, denunciando o ditador da toga, Alexandre de Moraes, mostrando nas leis, na Constituição, os seus crimes, que ele institui o crime de opinião, e agora nós estamos vendo a Polícia Federal promover perseguição. Isso aqui é o quê? A Polícia Federal virou Gestapo do nazismo? Virou KGB da União Soviética? Isso aqui está caminhando para a venezuelização. Onde o cidadão não pode criticar a autoridade. Onde está isso na Constituição? É livre a manifestação de pensamento. E eu não vou me calar, porque eu não tenho medo de vocês. Muito pelo contrário. Isso, para mim, soa como algo em que eu vou me posicionar duramente, baseado na Constituição. Não tem um vídeo meu contra Alexandre de Moraes, todas as manifestações que eu coordenei, que eu cito ele, baseado na lei, nos crimes que ele tem cometido e que grande parte da imprensa encobre os crimes de Alexandre de Moraes. Essas são as verdades. Não tenho medo. Pode vir do jeito que vocês quiserem. Pode me investigar. O que está aí é mais uma prova para onde está indo a democracia brasileira. Querem calar os opositores. É isso que Alexandre de Moraes tem feito nesses 4 anos, nesse inquérito que é uma farsa de pseudo-golpe e que agora eu estou incluindo junto do Paulo Figueiredo, do Eduardo e do Bolsonaro. Que vergonha! Tá aí, Supremo Tribunal Federal. Tá aí, senadores e deputados. Quem vai para isso? Que país é esse? Que democracia é essa? É uma vergonha o que estamos assistindo. Se prepare, porque eu vou botar para quebrar. Vocês não me calam. Não tenho medo de prisão e não tenho medo de investigação política, de pura perseguição. É o que eu tenho a declarar por enquanto. Deus abençoe você e sua família. Tenha misericórdia do Brasil e nos livre dessa gente má, injusta, que rasga sucessivamente a Constituição. Pois é, né? Vocês viram como tá o Brasil, a forma que o Brasil tá, né? E aí, entra, né? Eu tenho que avisar para vocês. Imagina, o que pode acontecer com o patrimônio do Silas Malafaia? Então, hoje, no momento em que estamos, né? Por qualquer coisa que você fala, que você diz, você pode ver o seu patrimônio bloqueado. Então é preciso, é necessário. Se você construir um patrimônio no Brasil, se você é um empresário, conseguiu ter um patrimônio maior, melhor, meu amigo, você precisa internacionalizar esse seu patrimônio, proteger esse seu patrimônio, e o mecanismo são holdings e offshores. E aí, se você acha isso interessante, você vai clicar aqui no link, tá? E aí você vai ou para imigração ou para holding e offshore, e a gente vai estar pronto para te recepcionar e trazer todas as informações necessárias para você. Tudo bom? Muito obrigado. Espero que você tenha um ótimo dia e a gente doido para trazer mais notícias sobre Maduro. Bora para cima.